Terapia centrada na pessoa, também chamada de abordagem centrada na pessoa, terapia centrada no cliente, terapia não diretiva, foi desenvolvida por Carl Rogers e foi um marco da psicologia humanista no início da década de 1940. Essa abordagem revolucionou a psicoterapia a partir do pressuposto que as pessoas são naturalmente motivadas a alcançar um funcionamento psicológico saudável, pleno. As pessoas têm uma tendência a se atualizar, a se desenvolver. Então, nessa terapia, o cliente é visto como um especialista da sua própria vida, conduzindo o processo terapêutico, enquanto o terapeuta adota uma postura não diretiva, fornecendo um espaço seguro para a autoexploração. Então, é abordagem centrada na pessoa, não no terapeuta. O papel do psicólogo é criar um ambiente livre de julgamentos, em que o cliente possa explorar seus sentimentos e experiências com autenticidade. E ao refletir e esclarecer cuidadosamente o que o cliente expressa, o psicólogo facilita uma compreensão mais profunda de si mesmo, promovendo crescimento pessoal, crescimento psicológico. E embora hoje poucos profissionais utilizem exclusivamente a abordagem centrada na pessoa, os seus princípios foram incorporados a diversas abordagens psicoterapêuticas modernas. Por exemplo, a questão da própria empatia, que é presente em todas as abordagens. Tem que ser presente. O jeito de ser é a supremacia de toda a técnica. E quando essa abordagem surgiu, ela surgiu como uma renovação, como uma crítica aos modelos que existiam na época, por exemplo, do behaviorismo e da psicanálise. E ela tem como pressupostos a aceitação positiva incondicional, a congruência, a empatia, né? E a psicologia humanista, mais especificamente a abordagem centrada na pessoa, acredita no potencial de cada indivíduo para a autorrealização. Contudo, as percepções negativas de si mesmo podem impedir esse processo e levar a um sofrimento emocional. Carl Rogers descreveu o conceito de incongruência para explicar o sofrimento psicológico. Ele se trata daquela discrepância entre a autoimagem, entre a noção de eu e a realidade da experiência vivida. E essa diferença gera uma vulnerabilidade, uma ansiedade. Terapia centrada na pessoa parte da convicção humanista de que cada indivíduo tem dentro de si a capacidade de crescer e se encontrar soluções para os seus problemas. O terapeuta, portanto, não oferece conselhos, mas cria condições para que o cliente descubra as suas próprias respostas e desenvolva sua autoestima, sua confiança e sua autonomia. Carl Rogers identificou 6 condições necessárias e suficientes para que a mudança terapêutica ocorra. O contato psicológico entre o terapeuta e o cliente, a presença de incongruência no cliente, a autenticidade e congruência do terapeuta, a consideração positiva incondicional, a empatia genuína e a percepção por parte do cliente dessas atitudes do terapeuta. E entre essas atitudes, 3 são consideradas essenciais, que é a empatia, a congruência e a aceitação incondicional. A empatia envolve ouvir ativamente e refletir sentimentos de modo que o cliente se sinta verdadeiramente compreendido. A congruência diz respeito à autenticidade do terapeuta, que deve ser genuíno em suas interações. Já a consideração positiva incondicional significa aceitar o cliente sem julgamentos, permitindo que ele se expresse livremente e explore as suas emoções sem medo de rejeição. E apesar de sua relevância, a abordagem centrada na pessoa recebe muitas críticas. Alguns argumentam que os seus conceitos são vagos,
É uma terapia meio que romantizada, ela pode ser menos eficaz em pacientes que têm dificuldade de se expressar ou que apresentam transtornos mentais mais graves. E também há questionamentos sobre falta de evidências controladas que comprovem a sua eficácia específica. Mas ainda assim, essa abordagem tem aplicações amplas. Ela pode ser utilizada no tratamento de transtornos psiquiátricos, no enfrentamento de comportamentos desadaptativos, no apoio durante crises ou mudanças de vida e na melhoria de habilidades interpessoais. A abordagem centrada na pessoa pode ser realizada individualmente, em grupo, em contextos familiares e até na terapia lúdica com crianças, né? A ludoterapia centrada na criança. E por depender ativamente da participação do cliente, pode não ser indicada em casos de uma baixa motivação ou uma pouca consciência emocional. Estudos mostram que a abordagem centrada na pessoa pode ser eficaz em diferentes contextos. Na depressão, por exemplo, meta-análises indicam que a abordagem centrada na pessoa produz resultados positivos, embora às vezes menos expressivos do que de outras abordagens, como a terapia cognitivo-comportamental. Em transtorno bipolar, ansiedade generalizada, transtorno de estresse pós-traumático, a sua eficácia pode ser comparável à de outras terapias e ela apresenta menores taxas de abandono. Além disso, essa abordagem tem grande potencial em contextos de poucos recursos, pois exige menos treinamento técnico e pode ser implementada por profissionais de diferentes áreas da saúde, em equipes interprofissionais, multidisciplinares, né? A integração da abordagem centrada na pessoa pode melhorar significativamente os resultados no tratamento de condições mentais comuns, especialmente quando associada ao modelo de atendimento colaborativo. Carl Rogers defendia que o mais importante para o psicólogo não era o conhecimento técnico, mas sim as qualidades humanas, como a empatia, a autenticidade e a aceitação positiva e incondicional. Esses princípios podem ser aplicados não apenas na psicoterapia, mas também na medicina, no aconselhamento e em processos de tomada de decisão em saúde. E, em última análise, a abordagem centrada na pessoa nos convida a acreditar que a mudança genuína e duradoura nasce de dentro e que o papel do terapeuta é apenas facilitar esse florescimento. Nós somos apenas mediadores de um processo de mudança. Então, eu entendo a empatia, por exemplo, da seguinte forma. Imagine que uma pessoa ela procurou o seu serviço. Ela está te convidando para participar da realidade dela. Você não conhece essa realidade, não sabe o que está acontecendo. Então essa pessoa vai te contar exatamente o que está acontecendo ali, naquele mundo interno dela. Ela tem um campo experiencial, ela tem um campo de experiências na mente dela, o qual só ela é capaz de descrever. Ninguém além de você mesmo sabe melhor do que você sobre suas alegrias, sobre suas tristezas, sobre as dores de existir. Então, imagine que essa pessoa te chamou para dentro do quarto dela. Vou usar uma metáfora de um quarto escuro. Essa pessoa te convidou para entrar nesse quarto. Ninguém melhor do que ela mesma para falar as características desse quarto, onde está o armário, a cama, as roupas, o sapato no meio do caminho. Ela que sabe onde está o lençol sem dobrar, onde está aquela poeira, aquela teia de aranha que ela não quer que ninguém veja, aquela sujeira, né?
E imagina se esse psicólogo simplesmente falasse assim, está tudo escuro, o psicólogo não está enxergando. E o psicólogo começasse a falar, eu preferia que você colocasse um lençol azul, né? Ah, por que que a porta não é em outro lugar? Ah, por que que esse sapato está aqui? Eu tropecei nele, né? Isso soa como? Como um julgamento. Então, se eu não consigo acompanhar essa pessoa nesse processo de desenvolvimento dela, eu estou julgando. Eu estou impondo algo que é bom para mim. Mas será que é bom para ela? Será que vai fazer sentido para ela? Cada intervenção que a gente faz deve ser pensada no quanto que essa pessoa aceita essa intervenção, o quanto faz sentido para ela. Então, quando nós falamos de empatia, a empatia é você se aproximar ao máximo do quadro de referência dessa pessoa. É um como se você fosse aquela pessoa. Você não é aquela pessoa, mas é um como se você fosse, né? Ela te convida para fazer parte daquela realidade, você se aproxima daquela realidade. Você quer entender quem é ela, como que ela funciona, como ela resolve os problemas dela, né? Isso é empatia. Consideração positiva e incondicional está muito relacionada à empatia. Por quê? Porque se eu não consigo aceitar uma pessoa como ela é, eu não consigo ser empático. Então vamos falar agora da consideração positiva e incondicional. Olha, quando uma pessoa faz alguma coisa muito errada, ou que ela julga errada, ela se sente culpada por aquilo, né? E ela conta para o psicólogo, ela espera um acolhimento, uma validação emocional, né? Em alguns momentos, ela precisa realmente que esse psicólogo frustre essa pessoa, que confronte com algumas verdades, né? Daí também a diferença entre você ouvir o seu melhor amigo e ouvir um psicólogo. O psicólogo não está ali para fazer todas as vontades dessa pessoa, nem muito menos concordar com tudo com que ela fala. A questão é que quando a gente pensa em consideração positiva e incondicional, nós estamos pensando no quanto aquela pessoa conseguiu resolver o problema naquele determinado momento, com aqueles recursos cognitivos que ela tinha, com aquele modo de ser. O que ela fez foi a melhor coisa que ela poderia ter feito naquele momento, de acordo com o que ela dava conta. Então, na verdade, a gente não está ali para implantar uma culpa nessa pessoa. A gente está ali para ajudar ela a refletir sobre a própria realidade, sobre as próximas decisões, as próximas escolhas. E quando nós pensamos, então, nessa consideração positiva e incondicional, algumas pessoas têm muita dificuldade. Como que eu vou atender alguém que cometeu um abuso psicológico, um abuso sexual? Como que eu vou ter uma consideração positiva e incondicional por alguém que roubou, tem determinado vício? Como? Na verdade, a gente não concorda com aquele comportamento. A gente não concorda, não tem que concordar. Você não precisa concordar. A questão é, você aceita que aquele foi o modo dessa pessoa agir. Agora, eu lembro de uma frase de Carl Rogers. Ele fala assim, quando eu aceito como sou, então eu mudo. Então essa pessoa, ao ser aceita na sua dificuldade, no seu vício, e ela começa a refletir sobre isso, vai entrar um outro conceito muito importante, uma outra atitude facilitadora essencial, que é a congruência. Quando o psicólogo consegue ser congruente consigo mesmo, e ele devolve essa congruência
para outra pessoa, essa pessoa começa a perceber essa congruência, ela começa a ser congruente consigo mesma também. É o que dizia Carl Rogers. Então, e o que seria essa congruência? Bom, congruência tem a ver com a sua experiência interna estar relacionada com a sua experiência externa. Então, eu consigo falar o que eu penso, eu consigo viver a vida que eu quero, né? Então, a congruência tem a ver com essa autenticidade, certo? Então, quando a gente pensa em uma pessoa que não é congruente consigo mesma, essa é aquela pessoa que vive para agradar os outros, vive baseada no seu índice de desejabilidade social, né? Que é ser aceita. Uma pessoa que está no emprego, mas não gosta, não se reconhece ali, né? É aquela mãe que se arrepende de ter tido filho, né? Isso soa estranho às vezes, né? A gente pensar, nossa, tem gente que não gosta de criança, tem gente que não gosta de filho. Bom, mas você tem que entender o posicionamento dessa pessoa. Como que essa experiência aparece na mente dela. Vocês lembram da fenomenologia? Em que nós procuramos entender como que aquele fenômeno se manifesta naquela mentalidade, naquela consciência. A abordagem centrada na pessoa tem raiz fenomenológica, né? Então a nossa experiência conta muito. A experiência do cliente é fundamental. Essa relação terapêutica é fundamental, né? Então quando o terapeuta é congruente consigo mesmo, ele consegue sinalizar para esse cliente quando algo soa contraditório, estranho. Você pode falar com o seu cliente assim: entendo que naquele momento era a melhor coisa que você conseguiu fazer. E se você pudesse fazer alguma coisa diferente, como seria? Essa é uma intervenção possível. Então, nós não julgamos a experiência da pessoa, nós acolhemos aquele jeito de ser, aquela maneira que ela encontrou para resolver o problema dela. Pode não ser a melhor maneira, pode ser algo que fira os seus preceitos, valores, mas quando você se coloca como esse mediador de um processo de mudança, as coisas começam a acontecer. Esse cliente vai começar a ser congruente consigo mesmo, vai começar a dizer não quando ele tem vontade de dizer não, vai começar a se posicionar, colocar limites nas relações e nem sempre ser bem visto. Nem sempre essa experiência é vista com bons olhos por outras pessoas, né? Agora, qual que seria o nosso objetivo, então? Né? Nosso objetivo é ajudar esse sujeito a ser livre para poder decidir os seus problemas à sua maneira. Ele conseguir resolver os problemas do jeito dele, né? Então, o nosso papel é ajudar essa pessoa a enxergar o potencial que ela tem para resolver os problemas dela. Parar de ser vítima e começar a se escolher. Às vezes a pessoa é escolhida pelos outros, mas ela não se escolhe. Os outros escolhem por ela. Então quem não pauta a sua vida é pautado pelos outros, né? Então, a abordagem centrada na pessoa, ela parte do princípio que o outro tem potencial para resolver os seus próprios problemas. E sem essa crença no potencial do outro, há uma grande possibilidade de você, enquanto
psicólogo querer direcionar, manipular essa pessoa, né? Só que o que você entende como sendo bom, positivo para aquela pessoa pode não ser. Imagina se eu viro para você e falo assim: eu acho que você deveria aprender a falar alemão. É, bora aprender a falar alemão? Gelobt sei der Kampf, der Name des Herrn. Imagina. Faz sentido para você aprender alemão? Faz sentido para você aprender inglês, chinês, italiano? Imagina eu impor a minha vontade, falar assim: acho que seus problemas vão se resolver se você terminar esse relacionamento e começar com o fulano que você me falou e tal. Não é muita responsabilidade fazer isso? E soa até invasivo, porque você não deixa aquela pessoa ser ela. São saídas que não pertencem àquela pessoa, à própria pessoa. Pertence ao terapeuta, ao psicólogo, né? Então, a abordagem centrada na pessoa, ela está associada, então, a essa coragem de estar com essa pessoa a partir das nossas atitudes, de uma forma espontânea, de uma forma honesta, né? Se você encara o problema do cliente como algo a ser resolvido, você tem que resolver, qual que é a sua tendência? A nossa tendência é tentar decidir por ele, escolher por ele, né? E aí a gente não consegue acompanhar essa pessoa na própria caminhada dela. E assim, então, essa atitude de compreensão empática é muito importante para que você consiga se aproximar da visão do outro, né? Você não é o outro, mas você se aproxima ao máximo da experiência desse outro, né? Eu não sou outro, simplesmente porque eu não sou mesmo o outro, né? Inclusive a dor do outro me toca, mas não é a minha dor. Eu tenho que separar o que é meu e o que é do cliente, né? Então assim, a gente consegue imaginar soluções para a vida desse cliente, né? Mas se eu coloco isso para ele, olha, você deveria fazer isso. Ah, por que você não escolhe fazer psicologia? Escolhe fazer nutrição? Ah, por que você não faz engenharia? Ah, por que você não termina esse relacionamento? Ah, por que você não sai desse emprego que te faz mal? São saídas que eu estou colocando. E pode não fazer nenhum sentido para essa pessoa, né? Então, é diferente você pensar sobre alguma coisa e estar com o seu cliente. Estar com ele nesse quarto escuro que ele tem tanto medo, né? Então, se eu me disponibilizei a estar com essa pessoa nesse quarto, como eu serei capaz de encontrar saídas para ela, se é ela que é a dona do quarto? Se ela mesma que é a dona do quarto não encontrou essa saída, como que eu vou ter aquela prepotência de achar que em 50 minutos todos os problemas da pessoa serão resolvidos, né? Então, assim, é importante nós pensarmos nessa relação terapêutica, né? Então, assim, por exemplo, quando o Rogers falava dessa congruência, ele falava dessa necessidade da gente expressar ao outro os nossos sentimentos, né? Quando eles são pertinentes. Então, por exemplo, olha, eu sinto que quando você fala isso, e isso me remete a tal coisa, né? Olha, quando você me fala sobre seu pai, assim, eu sinto isso, isso e isso, né? Você pode fazer uma metáfora, pode, né, fazer algo, uma intervenção na qual aquele sujeito ele consiga se encontrar, se reconhecer. É importante que a gente entenda também sobre a tendência atualizante, né? Que é um ponto de partida nessa abordagem centrada na pessoa. Que ele considerava, o Carl Rogers considerava
o potencial inato da pessoa de se reorganizar, se reestruturar, né? Quando as condições básicas necessárias, as condições facilitadoras estavam presentes, né? Então, essa tendência atualizante seria o quê? Seria uma disposição para que esse sujeito desenvolva essas potencialidades, né? Dentro de possíveis limitações, né? Então, existem situações do meio, condições sociais, econômicas, de saúde, que podem limitar essa pessoa. Mas o que o Carl Rogers trazia? Que essas atitudes facilitadoras são condições essenciais para o processo terapêutico. Então, o jeito de ser do psicoterapeuta vai ajudar no processo de crescimento do cliente. Então, a nossa postura é primordial, né? Uma coisa interessante que nós temos que pensar também é o seguinte, né? Se o psicólogo partir do princípio que o indivíduo é basicamente responsável por si próprio e desejar que o indivíduo mantenha essa responsabilidade, né? Isso é uma condição extremamente necessária, né? Para que os resultados terapêuticos ocorram. Então, se o conselheiro agir sob o princípio de que o cliente tem uma forte tendência a tornar-se maduro, socialmente ajustado, independente, produtivo, se este conselheiro confiar nessa força e não nos seus próprios poderes para realizar mudanças terapêuticas, vai acontecer resultados positivos na terapia, né? Se o conselheiro criar uma atmosfera calorosa, permissiva, na qual o indivíduo esteja livre para trazer qualquer atitude ou sentimento que possa ter, não importando quão absurdos, não convencionais ou contraditórios sejam, o cliente é então livre para resguardar sua expressão, tão livre para resguardar sua expressão quanto para expressar seus sentimentos. Então são condições essenciais para que os resultados terapêuticos ocorram, né? Se os limites estabelecidos forem simplesmente limites quanto ao comportamento e não limites quanto às atitudes, isso se aplica principalmente às crianças. Pode não ser permitido à criança quebrar a janela ou sair da sala, mas ela é livre para sentir vontade de quebrar a janela, e se esse sentimento é plenamente aceito. Não se permite ao cliente adulto mais de 1 hora para uma sessão, mas há plena aceitação do seu desejo de reclamar por mais tempo. Então são condições essenciais para o resultado terapêutico. Uma outra condição que eu gostaria de falar com vocês é sobre o que Rogers chama de condições de valor. Às vezes a pessoa só é aceita se ou quando, né? Só sou aceito se tiver dinheiro, se for casado, se tiver filho, né? Só vou ser feliz se eu tiver cabelo, aí pronto, eu tô perdido agora nessa situação, né? Mas essa condição de valor, né? Isso é muito difícil, né? Uma pessoa ela ter essa noção de eu distorcida, de que ela só vai ser aceita se tiver alguma coisa. É igual na psicologia do consumidor, a gente fala assim, eu tenho, por isso sou. Né? A pessoa acha que só vai ser alguém se tiver aquele carro, aquela roupa, aquele celular. Né? Enfim, uma outra coisa que Rogers fala é do centro de avaliação. Seu centro de avaliação é interno ou externo, né? O seu locus de avaliação. Se ele for interno, você mesmo se critica, você mesmo se avalia, né? Agora, se o seu locus de avaliação for externo, você depende do olhar de outras pessoas. Você depende de
ser aceito pelas outras pessoas. Então, e um outro conceito interessante que o Rogers coloca é o de eu real e eu ideal, né? Então, se o seu eu real, que é como você se percebe, né, estiver muito distante do seu eu ideal, aí que vem as neuroses, as dificuldades, né, as crises existenciais, certo? Nosso papel é ajudar essa pessoa a se aproximar mais desse eu ideal, né? Ajudar essa pessoa a alcançar esse desenvolvimento ótimo da personalidade, esse desenvolvimento pleno da personalidade, tá? E para que isso aconteça, precisamos dessas atitudes facilitadoras, tá? Nós somos facilitadores de um processo de mudança. E aí, nós somos facilitadores de um processo de mudança. Então, nós agimos de uma forma não diretiva. Porém, essa não diretividade às vezes gera algumas dúvidas nos alunos. O fato de ser tão não diretivo não quer dizer que seja irresponsável, laissez-faire, né? Uma coisa solta, nada disso. Você, na não diretividade, você se abstém de dar sua própria opinião para que esse sujeito apareça, para que ele mesmo consiga chegar à conclusão do que ele precisa fazer.